Agora a gente vai entrar na fase dos painéis, tá? Nosso primeiro painel, ele vai ser moderado aí pelo professor Carlos Nazaré, diretor do Inatel. Professor Nazaré, fica à vontade para montar aí a nossa mesa. Obrigado. Gente, bom dia a todos aqui presentes e aqueles que estão, participando também do evento remotamente, através dos acessos disponibilizados pelo evento para a nossa cobertura remota. Eu tenho o prazer de, nesse momento, coordenar aqui o painel de demandas para conectividade em áreas remotas e rurais. Para compor aqui o grupo de painelistas, eu convido o Alexandre Diniz Marques, o Alexandre de Andrade Souto, o Jaime Barbedo, o Leonardo Bahia Pinto Lima, o Lucas Bondan, o Rubens Caetano Barbosa de Souza. Por favor, meus colegas aqui de painel. Bem, a gente tentou fazer um resumo aqui dos currículos e deu quase 15 páginas. Então, eu não vou ser indelicado, mas vou tentar ser o mais rápido possível na apresentação de cada um dos painelistas, porque o mais importante é a experiência que todo esse grupo tem para contribuir com essa nova vereda de conectividade que tanto pode contar com a experiência de cada um deles. O Alexandre Diniz Marques atua de forma bastante intensa dentro dos contextos da sanitariedade, do tratamento de água e esgoto no nosso estado, faz parte da Gerência de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da Copasa. Alexandre, obrigado pela sua presença, é um Obrigado. prazer ter você aqui conosco. O Alexandre Andrade Souto, diretor de Saúde e Segurança da Anglo-América. O Alexandre tem algo especial, nós somos formados na mesma turma, então é um colega inatelino de longa data. O Jaime Barbedo, pesquisador da Embrapa, Agricultura Digital, um grande parceiro aí do Inatel, estamos juntos em várias veredas, prazer ter aqui você conosco. O Leonardo Bahia Pinto Lima, é responsável pela área de projetos de telecomunicações, para os negócios de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica da CEMIG. Obrigado pela sua presença. O Lucas Bondan, que é o coordenador de P&D da RNP e pesquisador da UNB. Obrigado pela sua presença aqui conosco. E o Rubens Caetano Barbosa de Souza, amigo de longa data do Inatel, coordenador geral de inovação digital, gerenciamento de política pública de lei de informática, projetos de PDI em tecnologias digitais, envolvendo 5G, segurança cibernética e inteligência artificial. Então, um grupo de painelistas aí de peso para compor as discussões que a gente tem pela frente. Bem, vou começar aqui com uma pergunta para a Copasa, porque ela está presente aí no dia a dia de todos nós de forma bastante importante e intensa. Na visão de vocês, qual que é a importância da conectividade para o contexto de utilities, e especificamente dentro do tratamento de água e de dejetos no nosso estado? Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, agradecer o convite, poder participar desse debate nesse momento, junto com a Inatel e demais parceiros. Sobre a conectividade para nós, acho que de uma forma macro primeiro, é extremamente importante para auxiliar nossas operações e principalmente prestar um serviço melhor para o nosso cliente, que eu acho que o saneamento, quanto mais despercebido a gente passar, melhor para o cliente. Então, ter água na quantidade, na qualidade adequada, o esgoto ser destinado adequadamente. Então, quanto mais despercebido a gente passar, melhor. Mas um ponto um pouco mais micro, primeiro a Copasa é a Companhia de Saneamento de Minas Gerais. A gente trabalha tanto com abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos. Então, na parte de água, desde a captação, então são áreas normalmente um pouco mais afastadas, que não vai ter tanta conectividade, mas a gente precisa ter essa visão do que está acontecendo, até chegar no nosso cliente final. A Copasa hoje, nós temos 637 concessões no estado de Minas Gerais, então é um número bem considerável.
a nível só de reservatórios, então onde a gente acumula nossas águas, nós temos mais de 4.000. Então, quando eu não consigo dar conectividade, eu não consigo ver o que está acontecendo nesses elementos, seja reservatório, seja nossas estações de tratamento, a operação ela se torna muito complexa, então eu tenho que fazer grandes deslocamentos, o estado de Minas é muito grande, muito extenso, muito rico, muito complexo, tanto de relevo, quanto de densidades populacionais, foi muito comentado aqui. Então, a conectividade ela nos permite operar mais adequado, conseguir prever aquilo que está acontecendo. Na parte do esgotamento, os nossos sistemas normalmente estão bem afastados das áreas urbanas, então começa a casar com tudo aquilo que foi dito aqui hoje sobre as possibilidades de utilização do espectro, que é onde a gente não tem tanto adensamento, onde a gente tem vários problemas. Então, a conectividade ela é um grande impulsionador para que os nossos serviços sejam prestados de uma maneira melhor, para que a gente consiga prover desde uma automação entre unidades, eu consigo ligar e desligar uma unidade percebendo o nível de um reservatório, até a gente conseguir ter inteligência no monitoramento do cliente. Então, quanto que ele está consumindo ali em tempo real, até questões que vão extrapolar para fiscalização de obras de maneira remota. Então, assim, a nossa utilização dos dados do espectro é muito diverso e principalmente essa questão da gente estar muito espalhado no estado de Minas, então a gente até brinca que tratar uma cidade é extremamente complexo, mas tratar 637 concessões, a complexidade aumenta muito. Nas nossas fábricas é o estado. Então isso a conectividade, elas nos proporciona conseguir atuar de uma maneira muito melhor, mais eficaz, mais ativa, e conseguir levar aquilo que realmente importa, um serviço bem prestado para o nosso cliente final. Obrigado, Alexandre. Leonardo, dentro do contexto da CEMIG existe bastante diversidade, né? Vocês atuam na geração, na transmissão, na distribuição de energia. Para a CEMIG, como que a conectividade impacta e quais são os principais usos que vocês vislumbram para a conectividade de forma geral na operação de vocês? Bom dia a todos. Está funcionando? Tá. Primeiro, agradecer pelo convite, debate tão importante. Eu acho que quem vai vai emprestar aqui, por favor. Oi, funcionou? Bom, então, bom dia a todos. Obrigado aí pelo convite, né, participar desse debate. Assim como o Alexandre comentou, né, a CEMIG também atua. Fala um pouco mais sobre o âmbito da distribuição, né, apesar da gente ter a geração, transmissão e distribuição, em 774 municípios, dos 853, e o tamanho geográfico, né, da nossa área de concessão é similar ao país da França, né, na Europa. Então, temos uma diversidade muito grande aí de relevo, de muita área rural, para poder ser atendida. E com relação aos casos de uso, né, de conectividade, eu dividiria aí basicamente em 3 grandes blocos que a gente utiliza, sendo o primeiro a conectividade com as equipes de campo, né. Então, atualmente, a gente tem 1.980 veículos conectados com o nosso centro de operação. No final desse ano, vão chegar a 2.560. Então, todo o despacho de serviço hoje para nossas equipes de campo é feito através de conectividade. Então, os carros têm conectividade e o eletricista tem um PDA, né, um celular, smartphone, onde ele recebe ali todos os serviços que ele tem que ser executado. O nosso centro de operação tem visibilidade através de GPS de onde estão todas as nossas equipes, consegue fazer todo o acionamento hoje via rede telecom. Diferente do passado, né, que eram usados rádios, né, VHF, o pessoal, né, usava no carro rádio VHF, ficava falando com voz. Hoje a gente tem uma visibilidade de todos os serviços de forma conectada. Então, um grande grupo seria esse, das equipes, né, espalhadas por todo o estado. Um segundo grande grupo seria as subestações e as redes, né, a automação das subestações e das redes. A gente tem 400 subestações espalhadas pelo estado, todas com conectividade também. Nosso sistema SCADA, né, o centro de operação consegue enxergar nível de tensão, corrente, potência, dá comando em disjuntores, dá comando para poder fazer controle de tensão. E
talvez o ponto mais desafiador que a gente está vislumbrando agora para frente são as redes de distribuição mesmo, porque a gente tem 580 mil quilômetros de alimentadores, né, de rede de distribuição no estado, sendo que a gente tem 440 mil em áreas rurais e 140 mil em áreas urbanas. Então, 75% da nossa rede de distribuição está em área rural. E hoje a gente tem em torno de 18 mil equipamentos com conectividade nessa rede, né? Aí falando em religadores, banco de capacitores, chaves, e reguladores de tensão, que a gente já tem essa visibilidade no centro de operação, mas isso tende a crescer muito por conta da complexidade da rede, né? Cada vez mais a gente está aumentando o nível de automação para ter um controle maior através do nosso centro de operação. E o terceiro grande grupo seria a parte de medição, né? Medição de consumo, e hoje a gente já está aí com 360 mil medidores inteligentes com conectividade, onde a gente consegue ter não precisa mais do leiturista fazer a leitura, né? Seja o comércio, indústria ou os consumidores residenciais que já têm esse medidor inteligente, a gente não precisa mais do leiturista. O leiturista fazia uma medição por mês para poder faturar. Hoje, com esse sistema, a gente consegue coletar o consumo e até geração, no caso de GD, de 15 em 15 minutos, né? Gerar curva de consumo, verificar qual que é o perfil de consumo, evitar fraudes. E, além disso, esse medidor possui um relé interno, a gente consegue fazer o corte e o religamento automático. Em caso de inadimplência, em caso de finalização do contrato, a gente otimiza muito, né? Não precisa mandar uma equipe ali, nem para fazer leitura, nem para cortar, para religar. Então, hoje, para iniciar o debate aqui, eu acho que a nossa demanda está em cima desses 3 grandes blocos aí que a gente está atuando em conectividade. Dentro desse contexto de conectividade com todos os clientes e com toda a rede, quanto que é a estimativa de vocês das áreas que não têm cobertura pelas tecnologias atuais de conectividade? Olha, falar com você assim que não tem cobertura, eu acho difícil. O problema é a gente ter uma cobertura que o custo dela, às vezes, é impeditivo para determinado tipo de serviço. Então, falando, por exemplo, de medição de consumo, existem hoje tecnologias via satélite, até de baixa órbita ou de geoestacionário, que eu conseguiria colocar uma conectividade no medidor em um consumidor rural, mas esse consumidor rural ele tem uma conta de um valor X que ele tem que pagar. A conectividade que eu vou colocar lá pode ser que fique mais cara até que a conta de energia. Então, a conta não fecha, né? Então, tem esse desafio da gente casar o custo, seja uma rede privativa, como o professor mostrou aqui, com CAPEX e OPEX associado, ou seja, através da contratação de serviço satelital, mas, assim, isso é um desafio grande que a gente tem de associar o custo adequado para aquele serviço àquela utilização. Tá ótimo. Lucas, vou deixar você junto com o Rubens mais para o final, né? Alexandre, dentro do contexto da Anglo-América, que é um contexto não presente só no Brasil, mas presente em diferentes partes do mundo, né, o que vocês enxergam como necessário, né, para realizar a comunicação em áreas afastadas, onde tem o minério, nas áreas afastadas, onde tem os minerodutos, né, as áreas de embarque, né, que você necessariamente tem que implementar com logística naval, ferroviária. Quais são, na sua visão, esses grandes desafios para uma mineradora que atua globalmente? Oi, oi. Falou? Funcionou, gente? Bom dia a todos, satisfação estar aqui de volta, né? Muitas boas lembranças e muito bom também ver o trabalho belíssimo que vocês estão fazendo aqui, Nazaré. Então, parabéns a todos aí pela condução. Bom, falando um pouquinho da Anglo, né, e localizando mais na Anglo no Brasil, a gente aqui tem 2 operações. A gente tem uma operação de níquel no estado de Goiás, com 2 plantas que estão separadas por cerca de 120 quilômetros. E os processos são integrados entre essas plantas. Então, de certa forma, a nossa dispersão geográfica, ela em Goiás, é conectar 2 plantas, né? É um ramal rodoviário, existe um fluxo enorme de veículos para fazer esses processos funcionarem, mas o nosso grande desafio de conectividade, além de ter algumas áreas de sombra dentro da planta, essa rodovia em 120 quilômetros, onde a gente tem uma série de demandas de telemetria, de controle de segurança, enfim. Então, esse é um ponto bastante crítico para a gente.
E a nossa segunda operação, que é minério de ferro aqui em Minas, a nossa mina fica em Conceição do Mato Dentro, e o nosso porto em São João da Barra, no norte do Rio de Janeiro. Entre a mina e o porto, um mineroduto de 429 quilômetros, que também tem uma demanda de telemetria, de conectividade muito alta. Então, Nazaré, a dificuldade que a gente tem, acho que passa pela realidade de todos, é conseguir uma solução viável do ponto de vista econômico e técnico para a gente dar cobertura a tudo isso, né? Pegando o mineroduto, por exemplo, a gente tem uma fibra ótica que está enterrada junto com o mineroduto, faz toda a parte de telemetria, mas existe uma série de atividades superficiais que a gente tem que acompanhar. Então, a gente hoje usa telefone por satélite, a gente hoje usa satélite de baixa altitude, enfim, são trabalhos, são serviços que são caros, né? Então, muitas vezes, até existe uma solução tecnológica, mas para uma realidade dessa é complicado. Hoje, na Ângulo, a gente tem cerca de 13 mil pessoas trabalhando com essa dispersão geográfica toda. E aí a gente precisa conectar todos os veículos, todas as pessoas, todo mundo precisa de algum nível de conexão, seja para receber uma orientação, seja para acessar um procedimento, acessar uma permissão, solicitar algum tipo de suporte, enfim. Existe uma apreensão grande com essas pessoas que estão trabalhando remotamente, com esses ativos que estão operando remotamente, e aí a gente tem muito desejo de ter uma conexão competente para administrar isso da melhor forma possível, mas muitas vezes não é viável, né? Então, acho que o grande desafio é isso, 600 quilômetros de operação de minério de ferro, 120 em níquel, e a gente gostaria de ter todos os ativos e pessoas conectados para que a gente possa ter uma operação mais eficiente possível. A gente sabe que a mineração, normalmente afastada dos grandes centros, acaba sendo rodeada de pequenas comunidades. O quanto que essa conectividade pode ajudar no contexto social, que faz parte da rotina e da responsabilidade da Anglo América? Então, é uma característica da mineração, né, tá em áreas remotas. Normalmente, essas cidades têm cobertura de celular naquele pequeno centro urbano. São comunidades de 10, 20 mil habitantes, normalmente, e aí você vai ter ali uma torre de celular, enfim, você acaba tendo essa conexão. Mas quando você sai um pouquinho do raio ali daquela comunidade, existe uma série de pessoas que moram na área rural, que fazem uso das rodovias próximas e não tem, né? Hoje a gente tem, dentro da nossa planta, acho que é uma solução típica de várias empresas, a gente faz contratos com as grandes operadoras e, a partir desses contratos, a gente instala algumas torres de celular em pontos estratégicos. Mas, de novo, o alcance é muito pequeno, perto da realidade que a gente enfrenta. E aí, quando a gente ilumina essas áreas para atender nossa operação, a gente também beneficia todas as comunidades que estão no entorno. Fora, evidentemente, uma série de programas de parceria que a gente estabelece. Mas a grande realidade é que essas áreas com baixa densidade, de fato, não têm uma solução viável hoje. A operadora acaba não tendo interesse econômico e é natural, né? Todos nós aqui do ramo privado temos a obrigação de gerar lucro, enfim, funciona dessa forma. Então, é natural que as operadoras declinem de atender algumas comunidades. A gente tenta algumas parcerias, mas também temos um alcance bastante limitado. Então, sem dúvida nenhuma, uma obrigação de toda empresa de mineração é levar prosperidade para aquelas comunidades do entorno. Afinal de contas, a gente está ali explorando um bem que é da comunidade, que é da União, né? Então, nossa obrigação é responder a isso com benefícios, com emprego, com geração de renda e com uma série de outras questões relacionadas à educação, relacionadas à conectividade, saúde, segurança, enfim. Mas, de fato, é uma área que tem muitas deficiências do ponto de vista de conectividade e estamos aqui buscando soluções para a gente melhorar isso, né? Obrigado, Alexandre. Jaime, dentro do contexto da Embrapa, que é uma empresa aí, né, que atua praticamente de norte a sul do Brasil, com uma capilaridade bastante grande, porque nós temos uma presença do agro em diferentes áreas, em diferentes vertentes e com diferentes realidades, né, quando a gente analisa o Brasil como um todo, né, queria que você colocasse as necessidades que vocês, como Embrapa, percebem por parte não só da Embrapa, mas também dos produtores rurais nas diferentes regiões do Brasil e com as diferentes culturas que a gente tem espalhado por nossas regiões. Alô, Lu. Bom, dentro da comunidade rural, a gente vê 3 grandes necessidades que existem. A primeira é ter internet nas suas casas, nos seus domicílios. E isso melhorou muito, principalmente da situação pré-pandemia, que a gente mal chegava a 10% dos domicílios rurais
conectados, e hoje, dependendo da fonte, entre 50% e 70% dos domicílios rurais estão conectados, seja por via fibra ótica, seja por rádio. As provedoras locais estão fazendo um trabalho muito, muito bom, um trabalho formiguinha mesmo. Quase todas as cidades que a gente vai tem pelo menos um provedor local que faz esse trabalho, então não se pode dizer que o problema esteja resolvido, mas evoluiu muito. Mas nós temos dois outros aspectos em que a situação é bem mais crítica. O primeiro é a questão de comunicação mesmo. A gente tem muitas estradas rurais, a gente tem áreas produtivas, por vezes, muito extensas, que você não tem conectividade nenhuma, e você às vezes precisa de comunicação por causa de uma emergência, ou porque você precisa tomar uma decisão rápida, enfim, e muitas vezes não se tem essa comunicação. Então, a exigência de uma banda aí não seria tão grande, você, como pequena cidade, supriria isso. E tem o terceiro ponto, que é o que o professor Luciano comentou na abertura ali de manhã cedo, que é a digitalização do campo. Você tem novas tecnologias aparecendo, e tem muitos sensores que com uma pequena banda você atende, por exemplo, sensores de solo, sensores meteorológicos, mas você tem imagens hiperespectrais, pegando também o exemplo que o professor Luciano deu de manhã, que uma única imagem pode passar de 1 gigabyte. Então, imagine, para você transmitir essa imagem, você precisa de uma banda considerável. Pelo fato das áreas rurais, geralmente, não só no Brasil, mas isso é uma condição mundial, não ter essa conectividade tão boa, a gente vem investindo muito em computação de borda, ou seja, então a gente captura e processa os sinais, os dados ali mesmo e só transmite a informação. Só que essa abordagem tem alguns problemas. Primeiro, com a evolução da inteligência artificial, nós temos modelos com bilhões de parâmetros e você teria que ter um supercomputador ali no campo para processar isso, que não é viável economicamente, nem faz sentido. E outra coisa, o campo é um local inóspito, você ter um equipamento desse tipo ali para processar localmente, você precisa de uma proteção contra intempéries, contra poeira, contra tudo, então é uma coisa cara. E terceiro, mesmo que isso tudo funcione, você vai estar descartando dados brutos que poderiam ser muito valiosos para outros tipos de tecnologias que precisam ser desenvolvidas e acabam não sendo porque você não tem dados. E hoje é o grande gargalo nosso no agro para ter mais tecnologias são dados. A gente fala que tem muito dado, não é bem assim. A gente precisa de mais dados porque o ambiente agrícola é muito variado e a gente precisa de muito dado para conseguir desenvolver as tecnologias. Então é muito importante a gente ter essa tecnologia. E isso que foi mostrado aqui hoje, eu acho que é uma oportunidade enorme de uma banda aí que está ociosa, principalmente nas áreas rurais, que é justamente onde você tem menos espectro ocupado, para conseguir suprir essas necessidades. Obrigado. Dentro do contexto nacional, existe um agente muito importante que é a RNP. Vou pedir para o Lucas primeiro falar um pouquinho sobre tudo aquilo que a RNP tem como responsabilidade atualmente, qual o papel, né, que vocês representam dentro do contexto de conectividade nacional e qual é a busca de tecnologias e como que as tecnologias novas podem complementar tudo aquilo que vocês enxergam ainda como necessário para que essa capilaridade aumente, né, nos próximos anos. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Tá. Sim. Primeiro, agradecer o convite, né? Sempre bom estar aqui no Inatel, né? O pão de queijo de vocês é sensacional. Não, brincadeira, não é só o pão de queijo. O café também é muito bom. Mas o Inatel é parceiro de longa data nosso nos projetos, né? E, assim, a RNP, ela tem dois papéis fundamentais, digamos assim, nessa questão de conectividade, né? Bom, para quem não sabe, a RNP ela foi fundada lá no finalzinho da década de 80, comecinho da década de 90, com a missão de trazer a internet para o Brasil, né? E hoje a gente expande isso, né? E tem hoje o backbone de pesquisa e educação, provendo conectividade para as instituições federais, parques tecnológicos, instituições públicas e privadas. E para prover essa conectividade, existem inúmeros desafios. Então, toda e qualquer tecnologia que nos apoie, que possibilite entregar essa conectividade é sempre bem-vinda. E aí entra também o segundo papel da RNP, né, que é buscar por pesquisa, desenvolvimento e inovação para poder agregar não só essa conectividade, mas também a outras soluções, né, que sejam de interesse tanto do governo quanto da comunidade, né. E para isso a gente conta com as ICTs, os pesquisadores, os grupos de pesquisa, fomentando a realização de trabalhos, né? Então, no ramo específico, né, da comunicação sem fio, eu lembro que quando eu entrei na RNP, eu coordenava um projeto chamado 5G Range, que acho que o professor Luciano vai lembrar, o professor Rodrigo também, que quando tudo era mato, na época do 5G, o pessoal já estava pesquisando sobre como expandir o alcance dessas redes para áreas rurais, né, áreas remotas. Então, e de lá para cá a gente veio fomentando inúmeros outros projetos. Hoje a gente tem, por exemplo, o programa Open Hub Brasil, que visa utilizar, né, e providenciar uma infraestrutura para realização de experimentos com redes abertas desagregadas 5G.
E o próprio Brasil 6G também, que é outro projeto que a gente tem aqui em parceria com o Inatel. O Inatel também faz parte do programa PERRA Brasil. E o Brasil 6G aí já também pesquisando no que vai ser além da tecnologia 5G. Então, acho que a RNP, a gente vê ela com esses dois papéis fundamentais, né? O de prover essa conectividade, e para prover essa conectividade, a gente também fomenta a pesquisa, o desenvolvimento e inovação, que vai nos auxiliar em absorver essas tecnologias, criar novas tecnologias, desenvolver não só produtos, mas soluções que ajudem a entregar essa conectividade, né? Então, é um ciclo virtuoso em que a gente apoia o desenvolvimento, né, a pesquisa em cima dessas soluções, e também depois se aproveita de muito do que é desenvolvido para prover essa conectividade. Que ótimo. Dentro dessa linha de apoio, de incentivo, né, como o Jaime colocou, nos últimos anos, principalmente depois do grande colapso que nós vivemos com a pandemia, muito se avançou no Brasil. E a gente sabe que o MCTI sempre apoiou muito o desenvolvimento de soluções que pudessem atender as particularidades de um país que tem tantos nichos como o Brasil. Pediria ao Rubens que colocasse, né, uma visão de quais são os projetos atualmente apoiados para que a gente possa, né, aumentar a conectividade brasileira e um histórico do que o MCTI tem feito nos últimos anos para viabilizar as novas tecnologias, os novos desenvolvimentos e, consequentemente, agregar tecnologicamente um poder de ação mais contundente do Brasil dentro do cenário mundial. Perfeito, professor Nazaré. Primeiro, obrigado novamente pelo convite, a todo o time do Inatel aqui pela parceria de sempre. Bom, o Lucas já trouxe até um dos pontos aí específicos, mas antes disso é bom relembrar de onde que vem isso, né? Qual é essa motivação? O Ministério lá da Ciência, Tecnologia e Inovação, ele tem alguns instrumentos sob sua gestão de política industrial do país. Uma delas é a Lei de Informática, a Lei de TICs, né, que é uma lei que vem desde 1991, dando incentivo a empresas do setor da transformação digital, fabricantes, desenvolvedores de bens, de tecnologia da informação e comunicação, e por sua vez, essas empresas beneficiárias desse programa, elas têm ali uma possibilidade de aportar recursos em alguns fundos, tá? Como forma de cumprir ali sua obrigação de investimento em P&D. Também, bem como também elas fazem os projetos conveniados com as instituições, com as ICTs, as universidades aqui no país. A respeito dessa questão do fundo, né, que é chamado os programas e projetos de interesse nacional, considerados prioritários, esses são 6 hoje estabelecidos, tá? Um deles é o programa de internet avançada, na qual a RNP coordena, é parceira nossa, coordenando esse programa, esse fundo. E aí, por meio desse programa, desse recurso, que a gente consegue apoiar e vem conseguindo apoiar projetos na área de internet de comunicações avançadas, de internet avançada. Então, fazendo um pouco desse histórico, o Lucas mencionou bem, assim, lá desde 2016, quando foi proposto ali o projeto 5G Range, que foi um projeto dentro dos diálogos digitais Brasil e União Europeia, foi proposto, esse projeto foi um dos selecionados, que é justamente com esse intuito de levar a conectividade, aumentar o ganho ali de células, né, de raio de células, com a conectividade, pensando justamente nesses cenários, em que a gente tem a infraestrutura instalada geralmente nos grandes centros, e que o raio naquele momento ali do 4G, do 5G, na verdade, ele deveria ser expandido com tecnologia, alcançar uma fronteira um pouco maior. Esse foi um projeto interessantíssimo, porque vale a pena ressaltá-lo, porque ele veio de cooperação de 7 instituições aqui de pesquisa aqui brasileiras, coordenado aqui tecnicamente pelo Inatel e pela RNP, com a Universidade Federal do Ceará, outras universidades participaram também, mas contou também com a parceria de outras 4 instituições europeias, ambas trabalhando nesse processo de como que se conseguiria maximizar, através da pesquisa, maximizar essas redes. Fruto disso, claro, geraram vários resultados, né, publicações, experimentos, testbeds, mas fruto disso é mostrar dessas instituições nossas aqui no Brasil a competência que ela tem de trabalhar de igual para igual com instituições europeias. Então, e desdobramento a partir disso aí, a gente está vendo hoje, já nesses programas agora mais recentes, né, esse programa de 5G Range foi em 2016, 2017, ele se encerrou, mas o que se desdobrou foi que
hoje no programa Brasil 6G, a gente tem uma parceria muito instituída, por exemplo, com a Universidade de Oulu, né, o Inatel estabeleceu essa parceria junto com eles, mostrando justamente porque conseguiram trabalhar juntos e mostrar sua competência lá fora. Então, nós lá no MCTI, a gente tem muito esse papel de apoiar as ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação aqui no Brasil. Esse fundo, né, os PPIs, é um dos instrumentos que a gente utiliza para esse meio, mas também tem o FNDCT, que agora com contingenciamento é uma previsão que a gente tem também de alcançar projetos nessa área, junto com a FINEP, que também é uma parceira na promoção de projetos nessa área, nos apoia também nesse cenário, e ao longo desse caminho a gente veio percorrendo. Destaco também mais um projeto, que também foi acompanhado aqui pelo Inatel, que a gente apoiou também com recursos desse fundo, também foi a RNP como parceira na execução, que é o projeto, que foi o projeto 5G in the Box, cujo objetivo era desenvolver a partir já de um conhecimento prévio, uma experiência prévia que o Inatel também já desenvolveu, que era desenvolver ali uma mini estação rádio base, justamente para prospectar em ambientes, né, de redes privativas, em ambientes que pudessem necessitasse ali de uma estação de uma rede, uma estação rádio base mais compacta, que pudesse atender diversos cenários. Esse foi um projeto que, de novo, começou com TRLs ali não tão baixos, mas também ali um pouco no Vale da Morte, mas que resultou de uma transferência tecnológica do próprio Inatel no desenvolvimento de uma herb, de uma pequena herb, para agora que já está de posse aí, já de uma empresa, uma startup que está aí fazendo o uso, já prospectando o mercado já com essa rede. Por que eu destaco isso? Porque é onde que a gente tem que olhar também, né? A gente está falando um pouco aqui do nosso contexto de hoje de TV White Space, é uma realidade, uma busca que a gente pode, não é algo novo, né? Já tem pesquisa mais de 15 anos, como nós vimos aí, o pessoal já desenvolvendo pesquisa nessa área, mas a gente tem uma oportunidade de trabalhar os nossos conhecimentos em desenvolvimento de soluções para que a gente possa aplicar para diversos desses setores, como a gente viu aqui agora, né? São várias frentes que a gente pode aproveitar o nosso conhecimento e desenvolver soluções nossas, brasileiras, que também carreguem os nossos dados, que a gente tenha gestão sobre esses aspectos aqui no Brasil. Finalizo com relação aos projetos, que tanto como a RNP é uma das parceiras, a Embrapi também é uma outra parceira nesse cenário. A Embrapi é uma OS vinculada lá ao Ministério, ela tem um formato de atuação que é muito interessante, na qual as empresas podem realizar projetos entrando com 1/3 ali do valor do projeto, a ICT entra com outro 1/3, e a Embrapi entra com 1/3 final, consegue-se maximizar ali os investimentos, né, para um alcance de um objetivo de uma empresa, mas não sobre esse aspecto, olhando por um outro aspecto, a Embrapi, como uma parceira nossa, ela também é uma gestora, é uma coordenadora desse fundo PPI, e por meio dela, nós fizemos a seleção de 8 centros, com recursos da Lei de Informática, de 8 centros de competência, em cada temática diferente, de cada um na sua temática específica, e esses centros vão receber algum investimento, né, na ordem de 60 milhões de reais, para realizar pesquisas nas áreas na qual foram selecionados. E o Inatel foi um dos selecionados na área de 6G, 5G e 6G de pesquisas, e que vão atuar em TRLs mais baixos. Uma característica importantíssima disso, é um centro que foi selecionado para desenvolver pesquisas ali em TRLs 2 a 6, e que ele vai estar ali trazendo, tem como competência trazer startups, empresas para participarem e acompanhar essas pesquisas. Então, aqui, todas as empresas que estão aqui, as instituições que estão aqui, é interessantíssimo esse modelo, para que vocês possam acompanhar também com o Inatel, que vocês vão estar próximos, sendo das empresas associadas, vocês vão estar próximo do estado da arte que está sendo desenvolvido nessa área de 5G e 6G. Tá? Então, essa também é uma das formas. Existem outros centros, de Open RAN também, tem um centro que está selecionado só para essa temática específica, na área de segurança cibernética, na área de tecnologias imersivas, de hardware, e por aí vai. Então, de uma maneira, já me alonguei bastante, mas de uma maneira bem geral, a gente tem procurado abordar diversas temáticas, sempre na ótica de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, e de uma maneira que a gente possa cada vez mais aumentar as competências das instituições brasileiras, professor Nazaré. Obrigado, Rubens. Todo mundo aqui falou que conectividade pode existir, mas tem que sempre existir a preocupação no que diz respeito ao custo que essa conectividade agrega ao negócio. Voltando aqui com o Alexandre, queria saber um pouquinho do projeto de transformação digital
da Copasa, do esforço que vocês estão, né, colocando no intuito de fazer com que a companhia se torne cada vez mais digitalizada, né, e o quanto que o TV Space poderia colaborar com esse esforço dentro de todo o contexto que você colocou de abrangência da Copasa. Tá. Sobre esse esforço de transformação digital, a companhia, a gente tem feito bastantes avanços nos últimos tempos, mas basicamente pautado utilizando 3G e 4G nos últimos anos, então a gente utiliza já a telefonia disponível, e isso acarreta algumas dificuldades e alguns elementos não facilitadores. Então, desde a cobertura, algumas intermitências que as operadoras elas ocasionam nos nossos sistemas. Então, a gente também já pegou algumas circunstâncias em cidades, principalmente no interior de Minas, onde tinha equipamentos 3G e a operadora fazia alguma manutenção nos seus equipamentos que proviam 3G e foi desligado e só o 4G ficou. Então, assim, alguns equipamentos nossos não funcionam em 4G, então se torna um grande transtorno para nós. Além dessas questões, acho que vale ressaltar uma grande dor que nós temos, é a questão de energia. Infelizmente, várias unidades nossas a gente não consegue prover energia elétrica para poder conectar os nossos dispositivos. Então, assim, a questão energética ela é muito sensível para o saneamento. Então, por exemplo, nós vamos ter caixas enterradas em vias, em ruas, às vezes em passeios, que a gente não consegue prover energia ali de nenhuma forma, e a gente tem uma solução onde possa ter funcionamento através de bateria, isso para nós seria uma grande solução. Apesar de haver questões de painéis solares, a gente ainda lida com uma outra particularidade, essa muito infelizmente, que é a questão de vandalismo e roubo. Então, quando a gente coloca painéis solares, coloca os postes para poder alimentar esses dispositivos que estão enterrados ou estão em qualquer outro local, infelizmente muitas circunstâncias são roubados, são vandalizados, e a gente simplesmente perde, e aquilo se torna, além de um prejuízo material, um prejuízo de ter que deslocar a equipe, de ter que remontar toda a infraestrutura. Então, a questão de ter dispositivos que funcionem à bateria, que a gente não necessite de ter painéis solares, para nós já seria um ganho enorme. Existem algumas soluções, existem outras tecnologias, mas nada tão consolidado ou que consiga abranger essas 637 concessões que nós possuímos. Então, o nosso caminhar de transformação digital, ele é muito voltado para 3G e 4G, muito facilitado onde a gente possui energia elétrica, unidades nossas já fechadas, mas isso não consegue pegar toda essa massificação que é caixas, que é os nossos clientes, aonde eu vou ter os medidores, como o colega da CEMIG comentou. Então, assim, isso é algo muito impactante para nós. E, obviamente, as questões nossas, principalmente região norte, nordeste de Minas, onde o investimento de operadoras ele não é tão justificável, a qualidade do serviço prestado, questão de manutenções. Então, assim, a gente tem cidades onde simplesmente fica sem conexão um dia, 2 dias. Então, isso é muito prejudicial. E se eu tenho uma cidade onde eu tenho uma perda de conexão, muito provavelmente não é uma cidade tão expressiva, a gente não tem tanto contingente naquela cidade, eu tenho profissionais que vão estar 150, 200 quilômetros, então ele tem que deslocar até lá para conseguir ver o que está acontecendo nas nossas unidades, para conseguir tomar uma decisão, e isso já poderia ser antevido. Então, esse é o nosso processo, a gente tem pegado todas as nossas dores operacionais, não, como eu comentei, a gente tem mais de 4.000 reservatórios. Se eu tenho grandes reservatórios onde eu não consigo ver o nível, isso para nós é uma dor gigante. Então a gente começou a atacar aquilo que é mais sensível. Eu tenho grandes unidades, eu tenho que a gente chama de elevatórios, são unidades onde eu vou ter estações de bombeamento que vão bombear água para um ponto mais alto para poder ser distribuído, ou vou bombear esgoto para que chegue até a nossa estação de tratamento. Então eu vou começando a atacar, mas a gente tem muita necessidade de esses clientes finais, a gente conseguir entregar para ele conseguir ver em tempo real o quanto que ele está consumindo, eu conseguir ver em tempo real se tem algum vazamento, se eu vou ter alguma perda, porque, imagina, eu tenho todo um custo de captar uma água, tratar ela e entregar para um cliente. Se eu tiver uma perda ali no meio do caminho, além do cliente não receber aquilo que deveria receber, eu tenho todo um custo desperdiçado. Então, além desse passo a passo nosso, esses são alguns grandes dificultadores. Assim, eu coloco a questão
de energia como talvez hoje uma pedra bem grande no nosso sapato, e obviamente, como já foi comentado por você e pelos colegas, a questão de custo. Principalmente nessas regiões onde a gente vai pensar em pequenas comunidades, pequenas cidades, a gente não consegue implantar soluções tecnológicas com um custo muito alto, porque aquilo vai ser bastante complexo de se manter. E foi comentado uma questão de OPEX na apresentação do professor mais cedo, não só o valor, mas a dificuldade de se manter os equipamentos funcionais. Então, assim, eu tenho o valor X, mas o quão difícil é eu manter? Quantas pessoas, empresas e companhias a gente consegue ter como parceiros? Então, para nós que, apesar da Copasa ser uma companhia de capital misto, a gente tem ações na Bolsa, mas a gente ainda, o nosso controlador, Estado de Minas, para nós essa gestão da aquisição, de manter, isso se torna muito complexo. Então, quanto mais vendors a gente tiver, quanto mais empresas capacitadas, então, se a tecnologia para nós, ela vai abarcar também esses aspectos para a gente conseguir efetivamente avançar ainda mais na transformação. Obrigado, Alexandre. Leonardo, dentro desse contexto de energia, como sendo a bola da vez, né? Todo mundo que fala em IA, todo mundo que fala em avanço da transformação digital, clama por mais energia e energia com custo cada vez menor. Para isso, não só a CEMIG, mas todas as operadoras de energia no mundo falam muito de diversificar a estrutura de geração de energia e a distribuição, aliando energia eólica, energia solar, né, e várias outras fontes que podem contribuir com o processo. Para isso, tudo tem que estar muito interligado, tem que estar tudo muito conectado, e se fala muito do uso das smart grids no intuito de permitir a interoperabilidade do sistema elétrico. Como que vocês estão atuando na construção dessa smart grid? Qual a preocupação que vocês têm com esse novo cenário de energia, né, que deve se expandir bastante nos próximos anos? Está funcionando agora? Não, ainda não. Pega emprestado. Bom, realmente tinha uma brincadeira que o pessoal fazia um tempo atrás aí, que se o Graham-Bell voltasse atualmente, ele não ia entender nada do que acontece nas telecomunicações, mas se o Thomas Edison aparecesse, o setor elétrico continua tendo geração, linha de transmissão, a carga, né, não ia ter um susto tão grande. Mas isso está mudando, né, de um tempo para cá, com as energias renováveis, com a GD, né, então a gente está deixando de ter um sistema elétrico unidirecional para ter ele ali com um prosumidor, né, que é o consumidor pode estar gerando e tal, e isso acaba causando uma complexidade muito grande para a operação da rede, e cada vez mais é preciso digitalizar, né, e buscar dados dessa rede para poder operá-la de uma forma segura, né, para a gente não ter interrupções na rede, não ter sobrecarga. Então, o papel da conectividade ele é essencial para a gente poder atuar nesse novo setor elétrico que está se desenhando, né? E o que tem acontecido muito com a gente, que a gente tem buscado algumas soluções que, como o colega Alexandre aqui comentou, a rede das operadoras hoje, principalmente nas áreas rurais, ela não atende os nossos requisitos que a gente chama de missão crítica, né? Ou seja, quando falta energia, por exemplo, numa pequena comunidade dessa, muitas vezes o sistema das operadoras ali não está preparado para manter o sistema deles de telecom, a ERB, né, ela cai e a gente não consegue telecomandar os equipamentos que estão ali com o modem 3G, 4G para poder restabelecer. Então a gente tem toda uma demora, acionamento de equipe para poder ir lá. Então o que a gente tem feito são buscar alternativas, né? E onde os casos de negócio estão fechando, a gente está trabalhando com redes privativas. Então, um exemplo que eu dei aqui dos 360 mil medidores, a gente está com uma rede Mesh Wi-SAN, que interliga esses 360 mil medidores na região metropolitana de Belo Horizonte e que a gente não depende de operadoras, é uma rede privativa operada pela própria CEMIG. Nós temos rede de rádio ponto multiponto para religadores também na região metropolitana, em que a infraestrutura dos access points, dos endpoints, é toda operada, né, pela própria equipe nossa da CEMIG, a gente não depende das operadoras, e isso tem apresentado um nível de disponibilidade da rede bem maior do que as operadoras têm conseguido entregar para a gente. O projeto recente que a gente está trabalhando é da rede LTE privativa,
Então, a gente está com o edital publicado já no nosso portal de compras para uma rede LTE privativa, uma faixa de frequência que foi destinada recentemente, né, pela Anatel aí nessa luta pelo espectro, né? A Anatel destinou uma faixa de frequência para serviço de emissão crítica para o LTE, que é a banda 31 e a banda 87. Então, a gente já está com um projeto aí bem adiantado para a gente poder fazer essa licitação e atender serviços também que são críticos para a gente, mas nem sempre, como eu disse, o caso de negócio fecha para as áreas rurais, porque eu teria que ter, como o professor do Inatel mostrou aqui, um investimento muito alto para cobrir uma área muito grande com esses desafios, né, de relevo e tudo, para atender uma quantidade menor de pontos, né? Então, para as áreas rurais, isso ainda não justifica, mas a gente está vendo que os casos já estão fechando para os grandes municípios, onde isso é mais adensado. Então, acho que o TV White Space é uma questão que a gente vai ficar de olho, né? A gente vai ficar de olho para ver se isso vai realmente se tornar aí uma opção para as áreas rurais, seja via uma rede privativa, seja através da contratação de serviços, né, de provedores ou de operadores. A gente tem que avaliar os requisitos aí caso a caso, mas acho que isso a gente vê com muito bons olhos, né, essa questão de usar de forma eficiente o espectro e de ter uma opção a mais para a conectividade das nossas demandas, que, pelo visto, tendem a aumentar cada vez mais, né, com essa digitalização e com essas mudanças que estão tendo no setor elétrico. Obrigadão. Alexandre, dentro do cenário de mineração, sempre se busca ganho de eficiência com segurança, o máximo de segurança possível. Quais são os planos, né, da Anglo América e como que uma rede de alta velocidade pode ajudar na implementação de novas tecnologias, novas aplicações, novas automatizações, e quais são essas novas automatizações que vocês têm no radar? Bom, eu acho que na segurança a gente tem um caso bastante interessante, bastante simples para todo mundo compreender. Hoje nós temos uma frota de aproximadamente 2.400 veículos circulando. Caminhões fora de estrada, né, que são veículos que transportam aí 230 toneladas, enfim, veículos enormes, até os ônibus, caminhões rodoviários, caminhonetes de serviço, enfim. E um risco, né, na verdade, o maior risco que a gente tem na empresa hoje é um acidente rodoviário envolvendo ônibus, que a gente poderia ter ali meia dúzia, uma dúzia de fatalidades, dependendo da gravidade. E boa parte desses veículos, Nazaré, eles viajam em rodovias públicas, onde a cobertura não existe. Então, a gente tem em todos esses 2.400 veículos, a gente tem um dispositivo chamado ADAS, que é um sistema avançado de apoio ao motorista, de suporte ao motorista. Tentando explicar muito rapidamente, para fazer sentido, ele tem uma câmera frontal, que olha a face do motorista, e tem a atribuição de avaliar se ele está com fadiga, com uma predisposição a dormir ao volante, e tem uma câmera lateral que monitora o ambiente. Então, esse dispositivo, ele vai acusar se o motorista está usando celular ao dirigir, se esqueceu de colocar o cinto, se está dirigindo acima da velocidade permitida na via, e se ele está com predisposição de fadiga. Hoje, nesse sistema, a gente acho que tem dois pontos críticos que são bem interessantes para a gente. Primeiro é cobertura. Boa parte das estradas não tem essa cobertura, e esse dispositivo funciona com duas camadas. A primeira camada é uma central que está instalada dentro do próprio veículo, e ela alerta o motorista. Olha, você está com sinal de fadiga, enfim. Ela é autônoma, ela não depende de uma conexão, mas ela tem uma limitação grande de processamento, porque é uma mini central com capacidade de processamento de memória bastante reduzido. Então, ela comete erros, ela não tem um nível de confiabilidade alto e ela tem praticamente zero capacidade de predição. Então, ela ajuda bastante, mas ela está muito distante da nossa posição ideal, que é conectar essa central com uma sala de controle, isso já existe, e na sala de controle a gente faz uso de inteligência artificial para aí sim ter uma capacidade de assertividade muito alta, porque evidentemente os algoritmos, a capacidade de processamento é muito maior, e de trabalhar de maneira preditiva. Então, a central do veículo ali vai olhar se você está bocejando, se você está piscando, ela tem alguns limites. Quando você leva para a inteligência artificial, vai olhar todo o seu histórico, como é que você se comportou no último mês, se tem um determinado período da noite onde você tem uma maior disposição a se cansar, enfim. Tem gente que dorme sem bocejar, né? Tem coisas incríveis, tem gente que dorme de olho aberto, tá?
Parece que não, mas o cara fica com o olho ali, daí a pouco, capacidade cognitiva zero, sai da estrada, ele estava dormindo de olho aberto, literalmente. Mas, enfim, então eu acho que no caso da segurança, e esse é um problema muito grave que a gente tem, entra a questão da conectividade, para a gente ter não só o dispositivo de monitoramento dentro do veículo, mas de ter o suporte da sala de controle, e aí entra a IA, entra um operador de sala de controle para dar suporte, capacidade de comunicar com o motorista, porque culturalmente, muitas vezes o motorista é alertado e ele não para. Vou parar, o pessoal vai me chamar de soneca, né? Eu vou parar aqui no meio da via e eu não tenho nem como pedir socorro, vou parar aqui e fazer o quê depois? E acho que todos nós aqui, como indivíduos, já insistimos um pouquinho mais do que devíamos, né? Numa viagem qualquer, deu um soninho ali, não, falta 20 minutos, eu vou acabar de chegar. Então, é muito importante conectar o veículo com a sala para ter essa capacidade de processamento maior, para ter predição e para ter uma segunda camada de controle para apoiar aquele motorista, aquele operador. E aí, Nazaré, como é que funciona hoje, né? Quando esse dispositivo que está dentro do veículo, ele acumula ali 30, 40 horas, quando existe algum gatilho, ou seja, quando ele detecta que o motorista está com sono, ele faz um recorte ali dos últimos 30 segundos desse vídeo e manda para a sala, quando ele encontrar uma conexão. Então, pode ser tarde demais, quando o veículo está passando por uma zona não iluminada, pode ser tarde demais para a gente fazer uma intervenção. Então, tem a questão dessa conexão, tem a questão da capacidade de tráfego, porque se ao invés de trafegar apenas fragmentos de vídeo, a gente pudesse mandar uma amostra de 1 minuto a cada 15 minutos, a nossa capacidade de predição ia ser muito maior. Então, passa pela cobertura e passa pela capacidade de envio. Tá? Então, A vazão, né? A vazão. Então, isso aí é super crítico para a gente. E só para te dar um número, né, de um caso prático, indo para o business case financeiro, desses 2.400 veículos que a gente tem, cerca de 150 é transporte coletivo de passageiros, ônibus. A gente está colocando uma solução a satélite, de baixa altitude, para esses 150 veículos que não dá nem 6, 7% da minha frota, é um investimento de R$1,5 milhão para instalar e R$500 mil por mês de manutenção. Então, não é uma solução. Se a gente extrapolar isso para os 2.400 veículos, que seria a situação ideal, é um bocado de dinheiro, né? Então, eu acho que, do ponto de vista de segurança, eu acho que esse é um case que mostra o desafio financeiro, o desafio da cobertura, o desafio da vazão, como coisas que são muito críticas. Tem muita coisa boa que pode ser feita, mas depende muito de uma cobertura competente. Então tem muito para a gente trabalhar e contribuir com o setor. Que Com ótimo. certeza. Obrigado, Alexandre. Bem, Jaime, dentro do contexto, né, das novas tecnologias que surgem para o agro, quais são hoje os limites no que diz respeito à operação das redes? O quanto que a agricultura, a pecuária de precisão precisa de taxa, né, para que a tecnologia já disponível que está lá no campo possa, fazer parte do contexto de conectividade e se aproveitar da inteligência artificial, né, da geração de dados em larga escala, que vão permitir outros estudos nos próximos anos? Tá, eu já tinha comentado um pouquinho na minha resposta anterior, muitos dos sensores que a gente tem em campo, e mesmo telemetria em máquinas, não precisam de uma banda tão grande assim, precisam de uma vazão tão grande, você com uma rede de baixa frequência, você consegue resolver. Quando você começa a entrar na seara de imagens, e imagens, por exemplo, uma imagem perispectral pode passar de 1 gigabyte, o que dá 10 gigabits, mais ou menos, você com uma rede de 100 megabits de vazão, você vai demorar quase 2 minutos para transmitir uma imagem dessa. E se você precisar fazer uma captura de alta frequência em determinadas aplicações, isso pode ser o caso, você precisaria de uma rede bastante robusta. Então, você tem toda essa gama de necessidades, que vai desde de uma necessidade bem pequenininha, que qualquer rede atende, quanto essas mais sofisticadas, que você precisaria dessa banda. Então, assim, o céu é o limite com esse estouro da inteligência artificial. A gente tem muita tecnologia aí meio que parada por falta de infraestrutura ou por falta de dados, como eu tinha comentado, e esses dois problemas podem ser resolvidos com uma rede mais robusta e com uma banda que realmente dê a vazão necessária para habilitar essas tecnologias. Numa escala de prioridade, quais são as culturas que podem ser mais rapidamente beneficiadas e quais as regiões do Brasil podem ser mais rapidamente beneficiadas com essa conectividade?
Eu diria que provavelmente grãos podem ser mais beneficiados, porque, por exemplo, na parte de hortifruti, normalmente as propriedades são menores, então você tem você tem uma necessidade de cobertura menor, elas podem se beneficiar também, é claro, mas no caso de grãos, que você tem áreas muito grandes, e soja, tem propriedades de soja no Mato Grosso são maiores que países, embora, nesses casos, os grandes produtores, normalmente, eles mesmos investem na infraestrutura e resolvem. Mas como tem áreas muito remotas, e nesses casos pode haver um benefício muito grande, principalmente no caso de detecção de problemas. A pecuária também tem muito isso. Você tem um grande número de roubo de animais, e os produtores às vezes nem ficam sabendo. Às vezes eles, tá tudo certo, e meses depois ele vai perceber que está faltando 1.000 cabeças de gado. Teve um caso recente que a gente viu que roubaram mais de 1.000 cabeças uma noite. Como é que devem ter levado uns 50 caminhões, de como fizeram isso? E ninguém sabe. Então, se você tivesse uma conectividade com o sistema de vigilância ali, que te desse um alerta, isso não teria resolvido. Então, essa questão de roubo, ele também já tinha comentado a questão de roubo e vandalismo, é uma coisa muito complicada. Então, a conectividade pode ajudar bastante nisso. E a detecção de problemas o mais rápido possível. Esse é o grande problema, porque você tem que detectar rápido para evitar prejuízo e para tomar as ações necessárias. Então, eu diria que, na verdade, todas podem se beneficiar disso, mas quanto maior a propriedade, mais remota é a localização, mais isso é vital. Obrigado, Jaime. Bem, eu vou novamente questionar o Lucas com relação assim, a anseios, né? A gente sabe que velocidade, né, diversidade de acesso, todo mundo busca, né? E constantemente a gente melhora, mas o pessoal está sempre reclamando que poderia ter um pouco mais, né? Quais são os limites hoje enfrentados pela RNP, né? E o quanto que vocês ainda precisam ampliar em termos de velocidade de acesso e em termos de capilaridade de cobertura, né, levando em consideração a atuação nacional de vocês? A demanda por conectividade, não só de qualidade, mas também de velocidade, de grande velocidade, ela tende a aumentar cada vez mais, né? Então, tem uma coisinha agora que está permeando todo mundo, chamada inteligência artificial, que demanda um tráfego de dados muito grande, principalmente para não só as requisições, mas também para treinar os próprios modelos e trafegar esses dados. Mas também tem outras aplicações, né? Por exemplo, os observatórios. Hoje a gente tem o projeto Bela também, que tem esse link com a Europa, e trafegam os dados do observatório, do projeto do Observatório do Espaço, que a gente tem aqui na América Latina. Então, assim, essa demanda por conectividade de alta vazão, ela aumenta, tende a aumentar. Mas a gente também tem os problemas fundamentais de prover aquela conectividade básica, né? Então, algum tempo atrás, por exemplo, na pandemia, a gente iniciou o projeto lá, o Internet Brasil, em que a gente disponibilizava os SIM cards em acordo com as operadoras para prover internet para regiões menos, com cobertura mais prejudicada da internet tradicional, né, cabeada ou sem fio. Então, a gente fez esse acordo, e a partir daí também se começou um estudo na RNP de potencialmente se tornar um MVNO, né, e prover uma conectividade através da infraestrutura já disponível pelas operadoras. Então, eu acredito que, assim, os desafios são tanto, ainda temos esses desafios de prover essa conectividade para regiões com menor cobertura, né? Até no mapa que o professor Rodrigo, o professor Thiago mostraram hoje pela manhã, toda aquela área azul ali seria lindo se a gente conseguisse pintar ela com um verdinho de conectividade da RNP. Então, a gente tem esse desafio e também esse desafio crescente de prover conectividade de maior capacidade através de links com maior vazão para diferentes tipos de aplicações, né? Seja para processamento de dados, seja para essas aplicações de IA que tem crescendo bastante, né? E a gente não vai parar de investir e pesquisar em como prover essa conectividade, né? Acho que talvez a exploração dos TV White Spaces não seja mais indicada para alta vazão, mas existem outras N aplicações que poderiam se beneficiar dessa utilização, né? Então, tentando fugir um pouco da conectividade para áreas remotas, a gente pode pensar, por exemplo, em hospitais universitários. Então, eles têm lá, ou uma rede hospitalar, né, que tem lá os seus prontuários eletrônicos sendo trafegados na rede, e por algum motivo a rede principal da instituição cai, né? Então, poderia haver um link ali em regiões menos densas, né? Nos grandes centros, a disponibilidade de canais é menor, né, para te fazer o uso oportunístico, mas poderia ter ali uma rede de backup que pudesse manter essa rede com os dados trafegando ali para agilizar os atendimentos, né. Não estou falando de uma cirurgia remota fazendo uso oportunístico do espectro, né, porque já pensou, tá lá abrindo o cara no meio e de repente tu tem que deixar o canal, a comunicação, porque o usuário primário está utilizando a tua frequência, né. Mas para essas coisas menos críticas, como
trafegar dados prontuários ou esse tipo de situação, acho que é interessante, né? Então, acho que, assim, os desafios ainda são grandes, tanto para prover essa conectividade, quanto para aumentar a capacidade que a gente já tem, né? E o nosso roadmap é sempre tentar suprir essa necessidade, né, com o backbone da RNP. Obrigado. Você trouxe para o contexto aqui da discussão, mais uma área que é saúde, né? E aí eu vou pedir para o Rubens fazer um panorama para a gente de qual é a interação do MCTI com os outros ministérios, né, na área agrícola, na área da saúde, na área do transporte, e como que vocês atuam de forma conjunta para fazer com que ações disruptivas na área de conectividade possa contribuir com diferentes setores, né, das necessidades nacionais. Excelente, professor Nazaré. Só mais um ponto, ainda em resposta, respondendo essa pergunta específica e complementando até um pouco do que o Lucas, da pergunta que você fez para o Lucas, ainda existe que a RNP também desenvolve em parceria com o Ministério das Comunicações, o projeto do Norte Conectado, que é do cabo subfluvial, atravessando, né, interligando alguns municípios lá do estado do Amazonas, e o Nordeste Conectado também, é uma infraestrutura também robusta, a missão da RNP também é atuar junto com esses parceiros. E aí não é uma missão ministério, né? Quando a gente estava como MCTIC, né, com a fusão dos dois ministérios, MCTI mais Minicom, a gente chegou a atuar em conjunto, mas o Minicom hoje, o Ministério das Comunicações, é que está à frente dessas ações. Bom, com relação a essa questão do trabalho conjunto com outras pastas, a gente costuma dizer que o MCTI ele é como se fosse uma caixa de ferramentas ali na esplanada. A gente participa, sobretudo nessas questões de P&D, da ciência, né, da popularização da ciência, da prospecção, da articulação das instituições científicas e tecnológicas do país. A gente procura atuar com diversos parceiros, com o MAPA, através do MAPA com a Embrapa, com o Ministério das Comunicações, aí em parceria também com a Anatel, nesse setor das comunicações, com o MME, também está tendo uma aproximação também em busca com eles para, sobretudo sobre essas questões do avanço tecnológico das energias renováveis, então, e a gente procura tratar de que forma, né? Primeiro, como sendo também os propulsores ali de fomento, né, com FNDCT, como eu falei também, dentro das TICs, com os recursos da lei de informática, com a própria lei do bem também, que alcança, então procurar articular com os recursos que tem disponíveis a realização de projetos conjuntos, tá, com essas pastas, tendo em vista que TICs é meio transversal para vários setores, né. Com o Ministério da Saúde, que foi o ponto que você mencionou, então a gente tem uma relação muito boa também uma aproximação muito boa com o próprio Ministério da Saúde e algumas das suas secretarias específicas. Nos próprios programas prioritários da Lei de Informática existe um dos programas que é temático na área de saúde digital, então a RNP também está na frente desse programa prioritário, coordenando as ações desse programa prioritário, que envolve também a articulação com os hospitais universitários, com a rede RUT, então, de uma maneira bem geral, a gente procura articular nesse sentido, sendo ali um dos apoiadores, né, com as linhas de fomento, com a FNDCT, com o FINEP, para alcançar essas demais pastas temáticas, ou mesmo para que a gente possa, junto com as unidades de pesquisa, auxiliá-los na produção e na realização de pesquisas em pesquisa e desenvolvimento tecnológico nessas áreas. Tá? Então, de uma maneira bem abrangente, é assim que a gente procura organizar lá na esplanada. Claro, ainda há esse problema intergoverno, que é, de certa forma, uma certa falta de comunicação. É um problema que a gente tem batido muito nessa tecla e, claro, tem que ter esse reconhecimento, mas a gente tem procurado sempre construir, estabelecer as pontes para cada vez realizar mais ações conjuntas e somar mais recursos para que a gente possa alcançar, galgar patamares maiores, tá? É um desafio de governo, a gente sabe que isso são várias pastas, cada uma tem suas missões e nem sempre tem espaço, tempo e fôlego para poder sentar e pensar em conjunto de uma maneira geral, mas na medida do possível a gente tem procurado seguir assim, tá? Obrigado, Rubens. Bem, eu tinha duas outras perguntas para a gente finalizar. Uma delas é uma pergunta bem de engenheiro, né? Questionando vocês sobre necessidade de cobertura, vazão, latência, custo por conexão, volume de dados, mas as diversidades que a gente discutiu aqui são tão grandes que
as redes elas devem prover eficiência com baixo custo, né, e mirar em diferentes tipos de aplicações, em alguns momentos com mais vazão, em outros momentos com menos vazão. Então eu vou mudar um pouquinho minha pergunta e vou colocar aqui para vocês o quanto que, na opinião de cada um, né, de vocês, o mercado de telecomunicações tem espaço para uma rede, né, que utilize eficiência no que diz respeito ao uso do espectro, né, de forma secundária, protegendo outros usuários primários, e que não demandam de leilões de frequência para que essas bandas possam ser utilizadas. E o quanto que vocês acham que redes com essa natureza podem ajudar no mercado de tecnologia da informação, tecnologia operacional e tecnologia de automação? E aí eu faço essa pergunta para todos aqui, painelistas, e a gente pode ir na sequência aqui dos assentos, né? Começando com o Alexandre e terminando com o Rubens. Tá. Pensando no nosso segmento de saneamento, tem muito espaço. Aí não falando sobre valores, mas assim, desde vazões muito baixas, então se eu vou fazer telemetrias, onde imagina que eu tenho um cliente onde eu vou passar um leitorista uma vez por mês. Se eu consigo pegar 4 dados ao dia, isso já me dá uma ampliação muito grande, tanto de visibilidade para nós, mas para o cliente também. Então, esse tipo de vazão muito baixa, até esse espectro das altas, onde questão de imagem, questão de fiscalizações, como eu já tinha comentado, mas para nós no saneamento ainda há muito espaço, principalmente por questões, como eu comentei hoje, a nossa base está fincada basicamente em cobertura de operadoras tradicionais, então 3G, 4G e talvez avançar, então sim, tem muitos gaps, desde do serviço prestado, mas também de onde a gente não consegue ter essa qualidade, e comentou a respeito de automação, essas questões. Quando a gente pensa em automatismos no nosso setor, então eu vou fazer automatismos muito simples, por exemplo, vou fazer um liga e desliga de uma unidade a partir de uma ou outra informação. Hoje isso é feito basicamente por um link direto de rádio, então um ponto a ponto de rádio. E isso para nós também não é tão trivial, porque assim, quando a gente pensa no nosso relevo, isso é muito complexo, então a gente vai jogar em VHF, em frequências mais baixas, que acaba tendo um custo um pouco maior de equipamento no mercado, e principalmente no nosso caso Copasa, tradicionalmente isso foi vinculado a poucas empresas, então fechou-se um nicho de mercado. Então, a nossa intenção é abrir para outras empresas, outros mercados. Então, acho que tem muito espaço. E quando a gente pensa na quantidade de unidades e a nossa capilaridade, a gente ainda está bastante aquém daquilo que a gente precisa evoluir. Então, assim, tem muito a se fazer, tanto a transformação digital, quanto nas tecnologias de automação. Então, existe grandes possibilidades. E a gente também tem muito receio. Então, historicamente, principalmente falando de automação, no saneamento, o pessoal proveu soluções de automação, sejam só telemetria ou alguns automatismos, e ficava-se refém ou de tecnologias ou de empresas. Então, nós temos buscado nos últimos anos colocar elementos abertos, elementos mais fáceis da gente conseguir ter concorrências, da gente ter um domínio tecnológico, seja de parceiros, seja de instituições, para que essa questão de ser refém de empresa A, B ou C, tecnologia A, B ou C, ela não possa ocorrer. Então, o espaço A, tanto de quantidade de pontos que nós precisamos evoluir, nós temos muita necessidade de continuar avançando no processo de transformação digital, quanto de ter essa oportunidade, que eu já até agradeço, da gente conseguir discutir, esse fomentar de ideias desde o início, porque às vezes chega para nós uma solução pronta, é isso, vai lá e simplesmente compre ou desce igual abaixo, e a gente fica refém. Então, por exemplo, tem uma cidade nossa de médio porte, onde foi colocado rádios em 900 MHz e toda uma base só com aquele rádio, não é intercambiável, e quando algum rádio deu problema, o pessoal me solicitou, não tem mais licença Anatel desse rádio aqui no Brasil, então vou ter que trocar isso. Então, assim, começa-se a ter esse tipo de vinculação. Então, acredito que há muito espaço, inclusive, já coloco de antemão, sempre que for possível, colocar a Copasa à disposição para a gente poder validar isso no segmento de utilidade de saneamento, propriamente dito. Como vocês estão aqui em Santa Rita, e a gente opera Santa Rita, talvez essa proximidade física possa ser um
um bom ponto da gente poder conversar em projetos em conjunto para validar, para ver algumas necessidades nossas e também talvez fazer alguns testes de, como eu comentei, a dor nossa de energia, de bateria, então a gente também se coloca à disposição disso. Obrigado, Alexandre. Léo, e pela CEMIG? Bom, eu acho que com relação à demanda, né, eu acho que já está bem claro que a gente também tem uma demanda muito grande, né, de automação, de transformação digital, seja para despacho de equipes, para automação da rede, para medição inteligente, e isso vai partir tanto do nosso lado da CEMIG para ser mais eficiente, mas também pela regulação, né? O colega aqui do Ministério, né, recentemente o Ministério de Minas e Energia soltou uma portaria com as diretrizes, né, de digitalização e transformação digital do setor elétrico, onde a gente coloca uma meta de até 2035 ter todos os medidores no Brasil como medidores inteligentes. Claro que isso ainda vai ter que descer para uma regulamentação da ANEEL, para ver como que vai ser, né, o custo disso, as metas, como que isso vai funcionar, mas eu acho que cada vez mais a gente vai ter pressão de todos os lados para a gente aumentar a conectividade na nossa rede. E com relação a uma coisa que me preocupa um pouco, né, assim, eu não sei se tem alguém da Anatel aqui presente, é a questão da regulamentação para o acesso a esse espectro, né? Então, assim, a gente, hoje em dia, a gente usa muita rede privativa usando a regulamentação do SLP, né, do Serviço Limitado Privado, onde a gente consegue ter um acesso ao espectro com custo mais baixo, mais secundário, né, que hoje tem atendido boa parte das nossas demandas, mas recentemente a Anatel também colocou várias faixas de frequência das operadoras que elas usam como espectro primário, ela atribuiu como secundário para quem quisesse usar em redes privativas. Porém, quando a gente foi ver essa regulamentação, ela falava o seguinte, olha, você pode usar o espectro aqui, se a operadora não estiver usando essa banda nessa... Primeiro a Anatel viu que tinha espectro não utilizado pelas operadoras, que elas tinham ganhado, ela falou, se você quiser, você pode utilizar, só que quando a gente foi ler a regulamentação, tá, olha, se a operadora decidir usar esse espectro na cidade aqui onde você está usando, você tem 6 meses para tirar, ou seja, todo um investimento para uma rede, um CAPEX alto, OPEX, aí de repente você ter uma insegurança regulatória, de ter que sair dali a 6 meses, e como que fica? Então, acho que vejo com muito bons olhos a questão do TV White Space, mas acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver como que vai ser essa perna regulatória da segurança, né, da gente poder trabalhar com esses equipamentos e com essas redes no futuro. Como eu disse, seja como redes privativas, ou seja como um consumidor de serviços, né, de um provedor ou de uma operadora, eu entendo que tem espaço, sim. Sustentação legal é primordial, né? Sem dúvida. Lucas. Bom, fugindo um pouco desse lado mais comercial, indo mais para o lado de pesquisa, né? Assim, a gente viu hoje muitos exemplos de casos de uso, né, para aproveitamento, né, do espectro, né? Então, seja aqui dos colegas do painel ou das apresentações anteriores, né? E onde existem casos de uso, muito provavelmente há uma necessidade de pesquisa, desenvolvimento e uma oportunidade para inovação. E a RNP está aí para apoiar essas ações, né? Seja por meio da disponibilização de recursos para experimentação, como é o caso do Programa Open Brasil, que tem ilhas 5G espalhadas pelo Brasil e oferecidas para os pesquisadores para fazer seus experimentos, criar suas soluções, ou também o Laboratório Nacional Multiusuário, que provê recursos de infraestrutura de rede para experimentação, ou através, né, do apoio do próprio MCTI, a criação de novos projetos, né, como é o caso do Brasil CG, que está em execução agora, né? Inclusive, aproveitar, deixa para convidar o pessoal para participar do workshop do Brasil CG, que vai acontecer agora, dia 10 de setembro, né, professor? Então, fica aí o convite para todos. E é isso, a RNP está aí para apoiar essas ações, então, onde há, como disse, né, onde há esses casos de uso, onde há demanda, muito provavelmente existe a oportunidade para se realizar pesquisa e desenvolvimento, e com isso também gerar inovação, gerar o que pode vir a ser uma startup, um produto que pode ser aproveitado por esses clientes, né, digamos assim. Então, e a gente está aí para oferecer esse suporte, esse apoio, essa coordenação para a execução desses projetos também, né. Obrigado, Lucas. Alexandre. Nazaré, a demanda é claríssima, né? E você foi feliz quando você falou que
o espectro de utilização é enorme, né? Seria muito difícil dar uma resposta para aquela sua pergunta. E o que eu diria é, cobertura, definitivamente, a gente tem um monte de gap, e a vazão, a capacidade da rede, quanto maior, melhor, né? Vou dar um exemplo, a gente tem controles ambientais muito fortes numa indústria de mineração. Eu tenho estações para monitorar ruído, poeira, vibração, espalhadas na planta e no entorno da planta. Se eu tiver cobertura ali, ótimo. Se a minha capacidade de transmissão for pequenininha para um pacotinho, para falar assim, olha, o parâmetro está acima do tolerável, já me ajuda. Se eu puder, acima do tolerável, tirar uma fotografia, fazer uma filmagem, enfim. Então, a conexão é essencial e quanto melhor a vazão, melhor. Isso se aplica a tudo, né? Desde um alerta de, olha, o motorista está aí com sinais de fadiga, até eu abrir uma câmera para eu ver o motorista e dar um suporte mais adequado, com um vídeo ali em tempo real, para ver as reações dele. Então, sem dúvida, as especificações mudam muito, mas definitivamente uma boa cobertura e com a melhor vazão possível abre horizontes assim, de ganho de produtividade, de ganho de eficiência, de ganho de segurança enormes. Então, sem dúvida nenhuma, também muito interessados no que pode vir. Em resumo, a gente pode até mudar um dito popular, né? Prudência, dinheiro no bolso e conectividade não faz mal para ninguém, né? Quanto mais, melhor. Exato. Obrigado, Alexandre. Jaime. Bom, seguindo nessa mesma linha, a gente vê as áreas rurais têm pouca densidade populacional, então muitas vezes operadores enfim, não têm interesse naquilo. Só que a gente tem que ver que 1/3 do PIB brasileiro é gerado nessas áreas com baixa densidade populacional. Há um grande valor a ser agregado aqui dentro que as pessoas ainda não descobriram muito bem como fazer isso, mas existe uma oportunidade para criação e teste de novos modelos de negócio que agreguem valor a esse serviço que está sendo prestado por essas operadoras, que tanto o lado de quem está provendo o serviço quanto quem está recebendo o serviço pode lucrar muito com isso. E eu não tenho esse modelo na minha cabeça, mas eu acho que as pessoas têm que começar a pensar um pouco melhor, porque tem muita riqueza que está ali embutida e as pessoas não estão sabendo explorar isso. Eu acho que essa é a grande, dentro do agro e a conectividade, eu acho que esse é um nicho que precisa ser melhor explorado, porque isso aí pode dar um boom. Quando as pessoas veem que isso vai dar lucro, aí pronto, naturalmente a gente vai precisar de política de governo, nada, as próprias empresas vão querer investir nisso e levar conectividade. Então, acho que, na minha visão, essa é uma oportunidade que está aí para a gente pensar um pouco. Garantidamente existem oportunidades adormecidas que, quando a conectividade vier, elas vão desabrochar, né? Sem dúvida. Obrigadão, Jaime. Rubens. E dessas oportunidades, eu já pego o gancho, quem sabe mais talentos vindo daqueles que estão digitalmente excluídos, que com essa conectividade chegando, eles possam justamente ter acesso à informação, ter acesso à capacitação, e dali, naqueles centros isolados, daqueles pontos isolados, irem gerando cada vez mais os talentos que estão sendo requisitados pelas empresas, pelos diversos setores. Aliado a isso, que era um dos pontos quando você mencionou, claro que tem total capacidade e a gente já sabia um pouco, né, conversando com o time também daqui do Inatel, sobre a baixa eficiência do uso do espectro, sobretudo em algumas faixas dessas já alocadas, licenciadas, e como que o TV White Space poderia ajudar, mas hoje a gente olha nas apresentações de mais cedo, como que tem disponibilidade para isso, né? Como que mesmo 1/3 do PIB, né, que a gente está colocando, vem desses setores, já são setores produtivos. Imagine se tivessem digitalmente ali conectados, com mais conexão, aquelas pessoas nos pequenos vilarejos que circundam ali os setores produtivos, como que elas estariam produzindo ainda mais do que esse 1/3. Então, claro, populacionalmente não é tão denso, mas dali podem surgir esses recursos, que também são escassos, que são os recursos humanos, que a gente também precisa. Saio daqui, não terminando aí do painel, mas levo um pouco ainda da necessidade de que a gente tem espaço para quê? Para colocar isso em prática. Mesmo que a gente ainda não tenha regulação, um dos grandes pontos que a gente pode focar, e já estamos focando, né, nas unidades, os centros Embrapa, Inatel, outros cenários em alguns projetos, em colocar isso em forma de test bed, que dá espaço para que eles estabeleça ali alguns sandbox regulatórios, que a própria Anatel depois possa olhar e falar assim, tá, então eu estou vendo isso sendo experimentado em diversos setores aqui da economia, na saúde, no agro, e que aquilo, de certa forma, dá para fazer.
não está tendo a interferência que se esperava ou que se tanto temia, né, que deve ser protegido pelos preceitos legais aí do setor de telecomunicações. Mas, se a gente coloca isso à prova, e aí isso é um dos papéis também nossos lá do MCTI, junto com o Minicom também, pode apoiar com os recursos também de Funtel. Então, a gente juntar e se organizar para colocar isso em prática. Em 1, 2, 3, algumas dezenas de test beds espalhados, olhando para alguns setores, como que a gente pode fazer o uso desse espectro e alcançar ainda resultados melhores, ainda também para essa questão social também. Tá? Sem dúvida. Obrigado, Rubens. Bem, chegamos ao fim do painel, tá todo mundo com fome, né? Oi? Ah, vamos abrir? Tem tempo? Então fica aberto aí para perguntas. Olá, pessoal. Primeiramente, obrigado, né? A gente sempre ganha bastante conhecimento, né? Ouvindo principalmente várias empresas de grande porte. A minha pergunta é um pouco direcionada a todos, né? Aquele que acreditar que caiba mais a pergunta, né? Por gentileza, a resposta. Aos olhos dos senhores, enquanto empresa, como atuam na questão de viabilidade financeira para projetos de conectividade? Eu digo isso a exemplo, todos disseram e foram na importância de... Porém, quando apresentamos valores em alguns dos casos, né, em que a gente chega no cliente, nós somos uma empresa que provê conectividade, né, no setor de mineração, principalmente, de rede privada. E aí, por vezes, esse valor apresentado, ele é considerado fora daquilo que era esperado, fora de realidade, porque muitas das vezes ele é confundido com uma rede de Wi-Fi, que seria uma rede muito mais baixa, de baixo custo, porém ela teria uma chance de cobertura muito menor, uma vez que a gente está falando de uma necessidade de longos trechos, né, como o amigo da Ângulo citou. Então a gente apresenta um cenário de LTE, mas muitas das vezes ele é confundido com o Wi-Fi. A exemplo do que o doutor também apresentou para a gente sobre CAPEX e OPEX hoje, né, ele trouxe ali alguns valores, e nós percebemos que os valores que a gente trabalha hoje é abaixo daquele apresentado. Então, a pergunta que eu faço é: acreditam que seria falta de conhecimento da tecnologia ou falta de um planejamento das grandes empresas no setor de telecom? Posso? Pode, lógico. É uma pergunta excelente. Eu vou tentar. Primeiro, eu acho que as empresas, muitas vezes, não têm o alcance de benefícios que determinadas tecnologias podem trazer, né? Então, a gente sempre provoca a nossa área de tecnologia, apesar de eu ter uma formação em tecnologia, eu não atuo mais no setor há algum tempo, mas a gente sempre estimula que esse contato seja estreito, exatamente para que a gente possa explorar tudo aquilo que está surgindo e também para que a gente possa compartilhar nossas demandas para estimular os desenvolvedores a buscarem solução, né? Eu acho que, tentando te dar uma resposta bem objetiva, eu acho que existe o retorno financeiro. Vou automatizar uma frota. Vai olhar o retorno financeiro como primordial. Vai me trazer produtividade? Vai eliminar algum custo? Vai estabilizar minha produção e diminuindo a variabilidade, vai trazer mais resultado? Então, acho que tem algumas aplicações que são muito custo-benefício, e é a conta financeira mesmo. Quando a gente entra no campo de segurança, é mais complexo, porque a gente está falando basicamente de avaliar risco. E aí a premissa é: risco de fatalidade não se negocia. Agora, existem determinados riscos, é impossível qualquer empresa operar, qualquer entidade operar com risco zero. Quem veio para cá de carro, quem pegou um avião para vir para cá, assumiu algum tipo de risco em algum momento. Então, no campo da segurança, a gente olha muito a priorização de riscos, e aqueles riscos que são mais altos, a gente coloca recurso financeiro, a princípio, sem se preocupar com o retorno, porque nós estamos tratando ali de vida de pessoas. Quando os riscos são mais toleráveis, né, de eventos menores ou de probabilidade extremamente restrita, eventualmente aquilo não passa. Te dando um exemplo, por isso que a gente começou o nosso roadmap
de colocar, né, uma solução a satélite nos veículos pelos veículos coletivos. Porque um acidente ali vai ter múltiplas vítimas potencialmente, ao contrário de uma picape onde viaja uma pessoa apenas. Mas essa parte de segurança, de fato, ela é mais complexa, a gente lida com matriz de risco, mas eu acho que em sua grande maioria de outras disciplinas, é retorno financeiro, é fazer conta de ROI, na veia, na minha opinião. Temos tempo para mais uma pergunta? Luciano, acho que o Alexandre tem mais um. Não, só, desculpa, só um ponto. Acho que você colocou realmente uma pergunta excelente, mas às vezes eu acho que uma dificuldade é comparar banana com laranja. Então, assim, como você deu o exemplo aí, eu estou fazendo um LTE privativo, vou comparar com Wi-Fi. Então, às vezes, é problema até de requisitos de quem está aquisitando. Então, assim, a delimitação dos requisitos, às vezes, ela não compreende tudo a potencialidade de tecnologias. Então, se eu quero só que meu dado chegue naquela parede, é um requisito muito pobre. Mas se eu quero que ele chegue com determinadas características ou que ele tenha outras abrangências, então, assim, eu acho que vai desde os requisitos até na hora de fazer o retorno do investimento, quais todos os benefícios que eu vou ter? Será que se eu investir R$100, eu resolvo esse problema, mas quais os benefícios secundários que eu vou ter? Então, assim, acho que é uma junção, talvez é um problema até cultural, às vezes, de quem faz especificações, de quem faz aquisições, que eu acho que, falando até em caso nosso como Copasa, que às vezes, muitas vezes, a gente compra pelo menor preço. E, às vezes, mesmo não sendo uma companhia pública, várias empresas acabam comprando pelo menor preço, mesmo que intuitivamente. Vou buscar o que é o menor preço. Então, assim, é uma análise que eu acho que ela é um pouco mais complexa e que acho que a gente tem que evoluir nessa maturidade e ter os requisitos bem definidos. E para definir os requisitos bem, eu acho que discussões como essa são muito válidas, de tecnologias novas ou de institutos como o Inatel e outros, para que a gente possa conhecer todos os benefícios que uma tecnologia vai trazer, para que a gente consiga realmente delimitar aquilo. Opa, o preço do que eu quero nesses requisitos, ele é esse balizador e não é aquele que, no seu caso que você citou, só um Wi-Fi residencial. Até no nosso caso, fugir daquilo que é aplicação industrial para aquilo que é aplicação doméstica. Então, sim, eu acho que esses requisitos são um elemento muito importante. Bom, pessoal, acho que a gente chegou no nosso limite de tempo, né? Vamos fazer a nossa pausa do almoço agora. Vamos agradecer o pessoal aí. Obrigado.